Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte da 7ª etapa. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou falar sobre um assunto bem interessante. Então fiquem atentos ao conteúdo da aula, qualquer dúvida é só perguntar. E eu conto com a participação de vocês durante as nossas DLI. Então vamos ao conteúdo da aula de hoje? Bem, vamos hoje comentar sobre arte medieval. Então é a aula 71. Então vamos iniciar a aula de hoje. Bem, hoje nós vamos iniciar a aula aqui em frente a essa catedral, é a Catedral de Pisa, que está localizada na Itália. Mas por que, professora, começar a aula em frente a essa catedral? Porque nós vamos falar sobre um período da humanidade. Vamos falar sobre a arte medieval, que ela aconteceu no século V ao século XV. E ela teve uma grande influência em todas as manifestações artísticas. Vocês sabem que durante o Império Romano, o cristianismo ele foi intitulado como a arte oficial do Império Romano. E depois, com a queda do Império Romano, durante o Império de Carlos Magno, houve muita invasões bárbaras. Então esse rei, durante cada conquista dele, ele construiu uma igreja. E também as igrejas desse período, ele tinha um forte de proteção, principalmente para o quê? Para proteger das invasões bárbaras. Então, durante esse período, as igrejas elas eram muito com as paredes muito grossas, tinha pouca luminosidade, e esse período da arte se chama arte românica. Então, durante a Idade Média, a arquitetura teve uma grande influência na arte, principalmente a construção de igrejas, já que a arte era dominada pela Igreja Católica. Então, vamos ao conteúdo, o que vem ser a arte medieval? Vamos ao conceito. Bem, durante a Idade Média, século V ao século XV, vocês sabem que foi um período muito grande. A arte europeia ela foi marcada por uma forte influência da Igreja Católica. Essa atuava nos aspectos sociais, econômicos, políticos, religiosos e culturais da sociedade. A arte medieval ela teve uma forte marca temática, a religião, tanto na pintura, na escultura e arquitetura, ou seja, em todas as manifestações artísticas. Bem, o teocentrismo, Deus como centro do mundo, foi a principal característica da cultura medieval. Dois estilos foram os predominantes nesse período, o estilo românico, e o estilo gótico. Então, como eu falei para vocês, durante toda a Idade Média, a igreja ela teve uma influência fundamental, porque ela se fortaleceu depois com a morte de Carlos Magno, que teve um império muito grande na Europa, e ela se fortaleceu tanto politicamente, socialmente, e ela comandou ali todas as manifestações artísticas. Durante esse período, os artistas eles não podiam assinar sua obra. E quem produzia as artes era alguém espiritualizado, então só a igreja financiava. Então, a gente teve dois períodos, né, que a gente vai comentar um pouco, que foi a arte românica e a arte gótica. O que foi a arte românica? Bem, o termo românico está intimamente relacionado com as influências do Império Romano, ou seja, foi no Império Romano que foi intitulado, como eu falei para vocês, o cristianismo como religião oficial do Império Romano, né? Então, durante esse período do Império Romano, ele dominou durante os séculos toda a Europa Ocidental. O estilo românico, ele destacou-se na arquitetura, pintura e escultura, ou seja, em todas as manifestações artísticas. E vamos analisar um pouco o que foi a pintura românica. Bem, temas bíblicos e religiosos marcam a pintura românica. Geralmente, essas pinturas adornavam as igrejas e catedrais da época. Era utilizada a técnica do afresco, onde eram produzidos sobre uma parede úmida.
diversos murais, iluminuras e tapeçaria. Surge com temas religiosos, feita em cores vivas e fortes. Elas preenchiam as paredes dos templos religiosos. Então vamos mostrar para vocês uma pintura do estilo gótico. Aqui, como vocês podem ver, temos aqui Jesus Cristo em Majestade. Isso aqui é um mural, tá? Ele foi pintado na parede de uma igreja na Espanha. E como vocês podem ver aqui, a arte românica, ela é estilizada, ela não tem um naturalismo. Ou seja, as figuras humanas, elas são um pouco deformadas. Isso para destacar a espiritualidade. E como vocês podem ver, Jesus Cristo, ele é uma pintura, é uma figura bem maior do que as outras. Isso para dar a majestade, a grandiosidade espiritual desse personagem. As outras personagens são bem menores e as cores são bastante fortes, ou seja, cores primárias, como vocês podem perceber aqui, que é o vermelho aqui, o amarelo e o azul. Então, uma das características da pintura gótica são os murais, eles são feitos em afresco, ou seja, no cimento fresco, e as cores são bastante fortes. E temos também a iluminura românica. Professora, o que é a iluminura? Como vocês podem ver, a iluminura, ela é uma ilustração dos livros sagrados. Aqui nós temos uma iluminura, como vocês podem ver aqui, de monstros, porque isso acontecia muito na Idade Média. Esses monstros, eles afugentavam os demônios das grandes igrejas. Então, aqui nós estamos vendo uma iluminura que fazia parte das escrituras sagradas. E aí vocês podem ver também as cores aqui fortes. E temos uma outra iluminura. Aqui nós temos a mãe de Jesus, que também faz parte dos livros sagrados. E as cores, como vocês podem ver, são bastante fortes. E para produzir essas iluminuras, não era qualquer pessoa, eram os monges, eles tinham que estar bastante espiritualizados. E agora vamos analisar um pouco a escultura românica. Bem, elas são produzidas para adornar os locais sagrados, eram esculturas antinaturalistas, ou seja, eram estilizadas, elas não tinham características muito humanas, assim como na pintura, como vocês puderam perceber. E normalmente representadas por figuras entalhadas nas paredes das igrejas. Alguns relevos também enfeitavam as fachadas. Na última fase da arte românica, é possível encontrar um estilo mais realista nas esculturas, ou seja, menos estilizados. E a gente vai mostrar agora uma escultura gótica. Aqui vocês estão vendo, em frente às fachadas das igrejas, a gente pode ver aqui uma gárgula. Professora, o que é uma gárgula? Geralmente são personagens monstruosos, como vocês podem ver aqui. Era para afugentar os espíritos maus, principalmente os demônios. Então isso aqui havia muito nas igrejas góticas, fazia parte da escultura. Vamos analisar mais uma escultura gótica românica. Aqui nós estamos vendo aqui o tímpano de uma igreja românica. Ou seja, o que é tímpano? O tímpano é essa arte aqui, que ela é produzida em cima dos portais da igreja gótica. E vocês podem ver que a escultura, ela faz parte da arquitetura. Então, ela é talhada na parede das igrejas góticas, como vocês podem ver, e esses personagens eles são bastante estilizados. E vamos ver mais um detalhe das esculturas góticas. Aqui nós temos um capitel. Capitel é aquela parte superior das colunas, e aqui vocês podem ver os detalhes da escultura românica. Aqui tem o Jesus Cristo bem no centro e aqui adornado com folhas. Então, é uma característica também da escultura românica. E vamos analisar um pouco o que vem ser a arquitetura românica. Aqui nós temos a arquitetura, como eu falei para vocês, as igrejas românicas, elas tinham as paredes muito grossas. Como vocês podem ver, ela havia também uma horizontalidade, ou seja, elas eram muito compridas e havia pouca luminosidade, ou seja, as janelas eram muito pequenas. Então,
Essa é uma característica da arquitetura gótica. Preste bem atenção. As paredes eram bem grossas, espessas, elas eram muito compridas e havia pouca janela, pouca luminosidade. Então, vamos analisar mais uma vez as características da arquitetura românica. Bem, as características mais significativas da arquitetura românica são abóbadas em substituição ao telhado das basílicas, ou seja, havia uma abóbada, o teto era mais arredondado, diferentemente dos telhados das basílicas. Os pilares eram maciços e de paredes espessas, ou seja, paredes muito grossas. Aberturas raras e estreitas, usadas como janelas, torres, que aparecem no cruzamento das naves ou fachadas. Arcos em 180 graus. As plantas arquitetônicas eram construídas em forma de cruz e a horizontalidade na construção era evidente. Então, nós vimos as características da arte românica, ou seja, na arquitetura as paredes eram grossas, havia pouca luminosidade, ela era bastante comprida, as pinturas tinham um tom muito forte, principalmente com cores primárias, havia também uma luminosidade, pouca luminosidade. E agora vamos analisar mais uma característica da arte da Idade Média, que é a arte gótica. Aqui nós temos uma catedral do estilo gótico. Olha a diferença. Como vocês podem ver, uma das características da arte gótica é a verticalidade, ou seja, são igrejas muito altas, ou seja, verticalidade, e também há esses ponteiros aí, essas torres bem pontiagudas, bem fininhas. E vocês podem perceber também que há mais janelas, há muita luminosidade no interior das igrejas. E as paredes são bem mais finas do que do período românico. Então, vamos analisar um pouco a arte medieval gótica. Bem, a arte gótica marca o triunfo das cidades onde a igreja parece estar com uma grande parcela dos fiéis para quem irá construir catedrais. Elas representam símbolos do poder político da igreja e econômico da burguesia. Serão as catedrais a exaltar a beleza do ideal divino por meio de uma harmonia permeada pela religiosidade. Vamos analisar agora o que é a pintura gótica. Bem, na pintura gótica, adornava murais, afrescos e vitrais. De toda forma, ela buscou transmitir o mesmo naturalismo e simbolismo religioso da escultura e da arquitetura. A pintura irá se desenvolver nas iluminuras dos manuscritos. As iluminuras surgem aplicadas às letras capitulares do início de cada capítulo dos livros sagrados. Vamos agora analisar uma escultura do estilo gótico. Como vocês podem ver aqui, as esculturas do estilo gótico, elas são verticais, ou seja, elas são muito compridas, aqui na fachada da igreja. Aqui nós temos um tímpano também, só que nas esculturas do estilo gótico, as esculturas elas se desprendem mais da arquitetura, porque no estilo românico ela é mais presa, então aqui elas estão mais se soltando ali da arquitetura. Então é um dos estilos da escultura gótica. E vamos analisar também o que vem ser um retábulo gótico. Aqui um retábulo, como vocês podem ver, ele é todo produzido em madeira e ele é colocado nos altares das igrejas góticas. Aqui nós temos a Virgem Maria e vocês podem analisar também que a pintura ela é bastante forte, ou seja, com cores primárias. Aqui o amarelo muito intenso, o azul e o vermelho. E vamos analisar também um afresco gótico de Giotto. Esse afresco aqui, ele foi pintado já no final da Idade Média. O Giotto foi um revolucionário na pintura da arte medieval. Aqui os personagens eles são mais naturalistas, diferente daquele estilo estilizado, e também eles têm mais dramaticidade, como vocês podem ver a Virgem Maria aqui próximo a Jesus Cristo, então tem uma dramaticidade. Então o Giotto ele foi um revolucionário na pintura gótica durante toda a Idade Média.
E vamos agora ver mais uma imagem da iluminura gótica. Aqui temos uma iluminura do período gótico também. E na iluminura, geralmente, as letras eram estilizadas no início das escrituras sagradas. E só os monges tinham esse poder de fazer essas escrituras. Não era qualquer pessoa, eles tinham que estar espiritualizados. E aqui é um exemplo aqui também de uma iluminura que conta também a história dos personagens bíblicos. Então vamos analisar mais o que vai ser uma iluminura gótica. Bem, sua elaboração é considerada um trabalho de exímio artífice devido ao seu refinamento e detalhismo. Esse trabalho era destinado aos monges iluminadores, os quais pintavam os manuscritos desde a sua concepção até a aplicação da cor, muitas vezes realizada em ouro ou prata. O que vem ser a escultura gótica? A escultura gótica também expressa desejo de verticalidade, contudo esboça também o naturalismo capaz de atribuir movimentos e vidas às esculturas, quais são quase sempre um complemento à arquitetura. Então vamos um pouco mais rápido, porque nós temos o tempo está muito curto. Então vamos analisar uma escultura gótica. Aqui, como eu já falei para vocês, há uma verticalidade muito grande, ela está se desprendendo da arquitetura. Vamos analisar uma outra escultura. Aqui nós temos um tímpano também da igreja, que o tímpano fica superior à porta da entrada das grandes catedrais. Aqui nós temos aquelas esculturas que vocês viram, e aqui nós temos várias esculturas aqui esculpidas no tímpano da igreja gótica. E o que vai ser a arquitetura gótica? A arquitetura gótica, ela refere-se a um estilo arquitetônico que vigorou durante a Baixa Idade Média, século V ao XV. As igrejas, as catedrais, as basílicas, os mosteiros são as principais referências da arquitetura gótica. Por isso, a arte gótica é também conhecida como a arte das catedrais. Vamos analisar um pequeno vídeo que vai mostrar um pouco dessas catedrais góticas. Aí vocês estão vendo a verticalidade, aí é a fachada, aí nós temos a rosácea, que fica bem superior à fachada da igreja. Nós temos o interior da igreja com os vitrais, que foram muito importantes, que dá bastante luminosidade ao interior das igrejas. Aí temos a rosácea também, que é de fundamental importância, né, esse estilo. Também temos uma outra rosácea, e também as janelas são bem maiores. Aí nós temos uma outra catedral, aí a importância também das torres pontiagudas, que é uma das características também da arquitetura gótica, e a grandiosidade, ou seja, a verticalidade. Olha a rosácea aí e as torres pontiagudas. Então essa é uma característica da escultura, da arquitetura gótica. Então vamos repetir mais uma vez quais as características da arquitetura gótica. Bem, temas religiosos, arte monumental e suntuosa, verticalidade das construções, torres pontiagudas e esguias, grande ornamentação, paredes mais finas e leves, maior número de janelas e portas, grande iluminação interior, planta arquitetônica em forma de cruz latina. Então, essas são as características da arquitetura gótica. E vamos agora à nossa DLI. Então, questão 1, vocês vão citar uma característica da arte românica na pintura e arquitetura, ou seja, vão falar qual a principal característica na pintura gótica e também na escultura. Então vocês vão citar o nome dessas características. A questão 2, como você identifica uma arquitetura de uma catedral gótica? O que a diferencia de uma catedral românica? Então vocês vão comparar a catedral românica com a catedral gótica. Então vocês vão ter alguns minutos para responder a questão e daqui a pouco nós voltamos.
Estamos de volta para a nossa interatividade. Eu gostaria de agradecer a todos os alunos que estão respondendo as nossas questões da DLI. Continue assim, e é assim que eu gosto, é assim que vocês têm que participar conosco. Então, vamos agora fazer a leitura novamente da primeira questão. Bem, foi solicitado para vocês citarem uma característica da arte românica na pintura e na escultura. Como eu falei para vocês no início da aula, a arte românica é aquela arte que ela aconteceu em toda a Idade Média. E uma das características é a construção de igrejas. Então, nesse período, as igrejas eram muito fortalecidas devido às invasões vássalas, né, de outros povos inimigos. Então, a igreja ela tinha a parede muito grossa, as janelas eram muito pequenas. E na pintura havia os murais, que era pintado em afresco. Então, a pintura era com cores muito fortes, principalmente as cores primárias. Então, vamos agora ao nosso gabarito, né, para vocês analisarem melhor. Bem, na pintura eram temas bíblicos e religiosos, ou seja, histórias bíblicas, imagens de santos, né, de anjos. Ela era utilizada a técnica do afresco, né, em mural, onde eram produzidos sobre uma parede úmida diversos murais, iluminuras e tapeçaria, feita com cores vivas e fortes. Elas preenchiam as paredes dos templos religiosos. Vamos agora ao comentário dessa questão. Durante a Idade Média, século V ao século XV, a arte europeia foi marcada por uma forte influência da Igreja Católica. Essa atuava nos aspectos sociais, econômicos, políticos, religiosos e culturais da sociedade. Com isso, as pinturas e esculturas elas traziam um forte teor religioso. Então, toda a arte da Idade Média era voltada para a religiosidade, como vocês viram. E agora, a outra pergunta foi sobre como você identifica uma arquitetura de uma catedral gótica e o que a diferencia de uma catedral românica. Então, a gente viu no segundo croma, né, da aula, aquela igreja gótica, que ela tinha verticalidade, ou seja, ela era muito alta, as torres eram pontiagudas, não é isso? Então, a gente vai analisar através de uma tabela qual a diferença do estilo gótico para o estilo românico. Vamos ao nosso gabarito? Então, o que vocês deveriam responder? Bem, o estilo gótico havia verticalidade, ou seja, as igrejas eram muito altas. Na arte românica, havia horizontalidade, as igrejas eram muito compridas. E no estilo gótico, as paredes eram muito finas, bem mais finas do que na românica. Isso porque no período românico era uma proteção, né, aos vasos. Então as igrejas eram muito protegidas, com paredes muito grossas. E no estilo gótico era maior número de janelas. No românico eram poucas janelas, as janelas eram muito pequenas, e com isso, no estilo gótico, como havia muita janela, havia grande iluminação interior. Já na românica havia pouca iluminação. E agora vamos ao comentário da questão. Bem, os dois períodos têm características muito próprias. Um traz a leveza na arquitetura, ou seja, a parede mais fina, né? E o outro a solidez de paredes, ou seja, paredes muito grossas e poucas abertura, ou seja, pouca luminosidade. O período medieval foi marcado por batalhas, e uma das explicações para as paredes espessas, ou seja, as paredes grossas, na romântica, se dá por esse motivo, ou seja, para a proteção, né, das invasões bárbaras. Então, eu espero que vocês tenham gostado e compreendido da aula, e nós nos encontramos em uma próxima oportunidade.